Agora, tem um último PDF. Agora é mais assim, um artigo assim de uma médica que tá falando sobre os tratamentos mesmo para cada temperamento, como tava aquele primeiro lá. É bem parecido. A base para o desenvolvimento sadio e adequado de criança está na compreensão de sua maneira de ser e de suas necessidades vitais, por parte das pessoas que cuidam dela. Muitos erros fundamentais são cometidos no cuidado e na educação das crianças, por não se ter uma compreensão. A autora ilustra cada um dos 4 temperamentos, sanguíneo, melancólico, colérico e flemático, com ricos exemplos descritivos, os quais ela acompanhou como pedagoga. São apresentadas as bases físicas de cada temperamento, seus riscos, quando se manifesta excessivamente, assim como o tratamento e cuidados pedagógicos para tais condições excessivas, tanto na autoeducação como na educação infantil. Nunca se deve combater o temperamento, mas equilibrá-lo. As qualidades de temperamento podem paulativamente ser estimuladas e florescerem mediante o equilíbrio de unilateralidade, o que abre perspectivas de desenvolvimento para a vida futura. O homem é um ser infinitamente complexo. O passado e o futuro se encontram em sua existência presente. A corrente do passado manifesta-se em tudo que no ser humano é forma e estrutura, e constitui os dados da sua natureza. A corrente do futuro atua por antecipação em tudo a que está a evoluir, que se transforma e que por enquanto ainda existe apenas como potencial. Aí agora a gente já vai começar a ver o estudo dessa pedagoga aqui. Nenhuma criatura pode desenvolver-se adequadamente enquanto a pessoa que dela cuida não puder compreendê-la na sua maneira de ser, em suas necessidades vitais. Muitos erros fundamentais são acometidos no cuidado de uma educação de crianças, por não se conhecê-las direito. Precisamos conhecê-las a fundo se quisermos educá-las para o bem. As forças formativas que agem primariamente formando a criança e criando formas são ao mesmo tempo fornecedoras de vida e estimuladoras do crescimento. Uma porção de coisas dependente do modo como atuam na criança. Por isso, os educadores só poderão educar aproveitosamente quando conseguirem obter uma noção viva dessas forças. Tentaremos fornecer nesta noção atrás da descrição de 4 crianças em cujos organismos as forças formativas agem de maneira diversa, fazendo surgir vidas anímicas diversas. Enfim, agora vamos começar a ver a criança sanguínea. Então essa pedagoga ela pegou 4 crianças, uma de cada temperamento, e fez um estudo de comportamento com essa criança. Aí que a criança sanguínea se chama Carlos e tem 5 anos de idade. Tem cachos avermelhados caindo sobre a testa arredondada, olhos muito azuis e um delicado nariz arrebitado. O lábio superior projeta-se por cima do lábio inferior. Ele não é muito crescido para sua idade, mas seu comportamento é esbelto. Seu corpo é esbelto e proporcionado. A cabeça é um tanto grande, com membros ágeis. Ele gosta de andar na ponta dos pés. No entanto, quando lhe dá vontade, também sabe pisar forte. É muito habilidoso no saltar, pula vários degraus da escada que dá para o jardim. Não está longe o dia em que saltará diretamente do terraço para o jardim, pulando até os 10 degraus. Quando cai, derrama logo algumas lágrimas, mas se consola em seguida. Pertence ao tipo de criança que é capaz de rir com as lágrimas nos olhos. Pula com gritos guerreiros para cima dos irmãos muitos anos mais velhos. Não é covarde, mas irrefletido e atrevido como um cãozinho que late. Se sai perdendo, o que geralmente acontece, fica profundamente ofendido, recolhendo-se rancorosamente para um canto. Logo, porém, o rancor se desvanece e, sem pensar na derrota sofrida, procura fazer o irmão brincar com ele. Pede-lhe que seja seu cavalo, ele o cavaleiro audaz. Em pouco tempo enjoa da brincadeira, outra é inventada, começada e logo substituída por algo completamente diferente. Mesmo quando brinca sozinho, muda com frequência e rapidez de brincadeira, passando às novas ideias. O que vê e ouve tira sua atenção daquilo que tem na mente, levando-o imediatamente a novas invenções. Cabeça e olhos movem-se rapidamente de um lado para o outro, como num
como um passarinho. Mesmo quando se fala a sério com ele, apesar de toda a boa vontade com ele que quer ouvir, logo te distrai. Basta uma mosca andando pela parede e sua alma alada já escapou das mãos dos adultos. A mãe o chama Pardal, a avó Lagartixa, e os dois apelidos lhe servem. Possui uma voz clara e alta e é muito musical. Aprendeu sozinho a tocar flauta. Desde já treme na alegre expectativa da escola, do qual se prometem variedades incontáveis. Embora os adultos tenham para ele muitas palavras de censura, um tanto ou quanto incompreensíveis. Descuidado, distraído, volúvel, sem seriedade, nervoso, etc. Ele é querido por todos. Isso porque ele é a própria criança, verdadeiramente apenas criança, e isto lhe conquista todos os corações, mesmo aqueles que usam as palavras acima citadas para qualificá-lo. E quanto à sua idade, seu sono e seu apetite? No seu todo é sadio. Além das doenças infantis, tem apenas pequenos resfriados que somem rapidamente. Tem bom apetite, mas não gosta de muita coisa de uma vez, nem de coisas pesadas. Também nisso é um passarinho, prefere beliscar em vez de se empanturrar. Sua gula pode ser momentaneamente grande, mas acaba depressa quando recebe o alimento cobiçado. Não come demais por vontade própria. Somente adultos sem juízo são culpados por suas dores de estômago quando o fazem comer mais do que quer nas festinhas infantis. Não gosta de carne, ovos, massas e batatas, nem mesmo chocolate. Gosta muito de frutas e desde bebê uma maçã ralada para ele é o maior dos prazeres. Tem também certa preferência por alimentos salgados e até mesmo azedos. Para o seu 5º aniversário pediu um pepino em conserva. Às vezes assalta o saleiro e satisfaz só com lamber os grãozinhos de sal. Também engole prazerosamente uma colherzinha de suco de limão puro, quando dado como remédios para a dor de garganta. Adormece rapidamente, mas também acorda com facilidade. Pela manhã costuma acordar muito cedo e, como não lhe permite levantar, gorjeia e canta baixinho para si próprio, movimentando-se ao mesmo tempo, ritmadamente, a cabeça, as mãos e as pernas. É uma pequena criatura humana harmoniosa e que acontecerá devido à sua falta de atenção e volubilidade quando for à escola preocupa, até agora, apenas o pai. As bases físicas do temperamento sanguíneo. De que maneira atuam as forças formadoras da criança sanguínea? Elas atuam em tudo aquilo que é de natureza rítmica, na respiração, na circulação. Elas atuam nas pulsações do coração, no subir e descer rítmico de inspirações e da expiração. Por isso a criança sanguínea tem algo de alado. Parece que ela está mais à vontade no ar do que na terra, por sobre a qual apenas paira e não se deixa puxar para baixo pelas forças da gravidade. Gosta de se balançar nos cavalos de balanço, sobe nas árvores altas e balança em galhos oscilantes. É encantador ver uma criança sanguínea dançar com o vento. O adulto ficaria tonto se quisesse girar e balançar como a criança, cujo maior entusiasmo é voar através dos ares no carrossel de movimento. Seu organismo é aéreo. Sua natureza rítmica ainda acompanha facilmente todos os balanços da natureza rígida do adulto, o adulto não mais suporta. E assim como se alternam o inspirar e o expirar, como o ritmo alternado também domina a sua circulação sanguínea. Assim também ela necessita de alternância rítmica da vida. E no brinquedo, nada mais é importante na educação que o ritmo calmo da vida cotidiana. Para a criança sanguínea, e a criança sanguínea é uma criança típica, esse temperamento está para a criança assim como a doçura está para a uva. Isso é uma absoluta necessidade vital. O ritmo é a sua natureza e é exigido pelo seu próprio organismo. Só que esse ritmo é rápido, assim como a criança respira mais depressa, seu pulso é mais rápido do que o do adulto. Ela não pode
concentrar facilmente sua atenção por muito tempo em uma coisa. Concentrar significa, neste caso, inspirar, e a isso deve seguir-se rapidamente o expirar, isso é, o desviar-se de si mesma em direção ao ambiente. Ser volúvel não é ainda defeito, mas particularmente desse temperamento e dessa idade. Por isso, os educadores têm razão quando demonstram muita paciência com as particularidades infantis, as quais eles sentem de maneira tal que a caracterizam com os nomes anteriores citados: volúveis, sem concentração, superficiais, levianos. As crianças sanguíneas, no entanto, podem ser levianas. Agora tá aqui. A criança perigosamente sanguínea. Enquanto que Carlos pode ter paciência com sua natureza irrequieta, ele segue apenas o bater apressado do seu coração e confiar em que ele se afirmará mais tarde. A vivacidade da sua prima da mesma idade traz preocupações. Enquanto Carlos ri efusivamente, rolando no chão de tanto rir, Anita não consegue de modo algum parar de rir. Ela ri e gargalha descontroladamente para depois chorar de modo igualmente descontrolado. Ela arranca brinquedos do armário jogando pelo quarto, mas não brinca com eles. Tira logo o próximo e quando também irá ocupá-lo no máximo de instantes. Carlos vibra quando o pai lhe mostra figuras de animais no velho Brain. Faz perguntas que se mostra vivamente interessado. Depois, em trêmula expectativa, vira a folha seguinte para cumprimentar com gritos de júbilo o novo animal. Anita mal olha as figuras, ela só quer seguir em frente, sempre em frente. Nada pode despertar seu interesse de modo tão profundo a ponto de fazê-la perguntar. Quando pergunta, não espera pela resposta. Carlos não é excessivamente carinhoso, mas ama e respeita seus pais e se sente ligado aos irmãos. Anita não lançou âncora em lugar nenhum. Vai e volta pela superfície da vida, sendo demasiado fraca para se ligar às pessoas e suas relações. Pode-se temer que um dia venha se tornar anormal, porque consegue penetrar muito pouco na superfície das coisas, por isso não consegue reunir atenção suficiente para alguma coisa. Como podemos protegê-la disso? Como ajudá-la? O tratamento para a criança excessivamente sanguínea. Caso aconteça que Anita ame verdadeiramente uma pessoa, de suas relações, e essa possibilidade dependerá muito do comportamento dos adultos, aí então, por meio disso, já entraria uma constância em sua vida. Nada é mais importante para a educação de uma criança poder amar seu educador. É certo que, por sua maneira sanguínea de ser, ela terá ora este, ora aquele amigo, ligando-se ora este, ora aquele adulto. Mas pelo menos a uma das pessoas encarregadas de sua educação, ela deverá estar ligada por lealdade, perdendo neste ponto sua sanguinidade. Daí em diante, então, pode-se seguir em frente na educação. Tanto na autoeducação como na educação infantil, nunca se deve combater o temperamento. Não se pode querer arrancá-lo com cabelo e pele, pois ele está demasiado soldado ao seu possuidor. No entanto, representa a ligação entre o corpo e a alma, porque esta está condicionado em suas manifestações pelo corpo, embora sua natureza seja anímica. Agindo desse modo, não se poderá nem se conseguirá forçar a criança sanguínea a deixar sua levianidade organicamente condicionada. Novamente, dependerá muito do adulto a possibilidade da criança hipersanguínea se ocupar com uma brincadeira, um livro de figuras ou qualquer atividade, primeiro por tempo curto e depois por períodos progressivamente mais longos. Isso dará tanto mais certo quanto mais ela amar o educador, pois não se ele deve tirar com isso seu amor pela variedade. Existe muita coisa na vida da criança perante a qual a sanguinidade é apropriada, perante a qual ela não precisa se fixar. O educador sempre deve fornecer-lhe possibilidades para tais impressões passageiras, a fim de que, perante elas,
seja possível, de certo modo, gastar o excesso de sanguinidade. Também será bom, no caso se pretender que a criança se ocupe com alguma atividade de duração longa, arranjar-lhe variedade e distração dentro dessa atividade. Também que seja apenas para as suas ideias. Quanto mais sua fantasia for estimulada em quadros sempre variados, tanto mais ela quererá permanecer numa coisa, principalmente quando puder com isso dar uma alegria ao adulto por ela ser querida e respeitada. Agora vamos para a criança melancólica. Para o 8º aniversário, Ivone, a mãe, convidou seus companheiros de brinquedo da mesma idade. Ivone, porém, desapareceu. Retirou-se para baixo da toalha que cobre quase até o chão da mesa redonda da sala e lá permanece. Dos companheiros de brinquedo, ela nem quer saber. Arrancada debaixo da mesa, ela foge para o canto, chora muito tempo silenciosamente por si própria, fitando com o rosto sombrio, mas com o olhar cheio de ansiedade, a brincadeira de outras crianças. Finalmente, se decide a brincar também. Ela fica feliz. Olha para todas as crianças, uma após a outra, com olhos brilhantes, pedindo simpatia, e fica profundamente triste quando elas se vão. Principalmente uma das meninas. Ela beija afetuosamente, declarando-a interiormente sua amiga, e lhe atribui, em silêncio, as mais belas qualidades, principalmente aquelas que lhe faltam. Ivone gosta de procurar recantos obscuros e silenciosos para meditar. Podemos encontrá-la debaixo do sofá, entre o armário e a porta, até mesmo dentro do armário. Ela gosta de subir no sótão, acocorando-se lá em um canto, sobre uma viga do telhado. No jardim, esconde-se entre as plantas, debaixo dos galhos mais baixos dos pinheiros. Ela também sobe nas árvores e senta-se quieta num galho, lá onde a folhagem é mais espessa e ninguém pode descobri-la. Ela não é covarde, embora tenha medo de gente. Seus empreendimentos têm algo de aventuroso e brotam de um rico mundo imaginativo, embora um tanto estranho. Ela pensa muito. Em seus pensamentos, ela mesma representa um papel importante. Ora, é uma princesa, ora, é uma pobre órfã abandonada, ora, uma heroína, ora, uma pessoa injustamente perseguida. Relaciona consigo mesma o que lhe é contado e não pode ouvir falar na gata borralheira sem se ligar de tal modo com o personagem de situação que julga passar ela mesma por suas aventuras. Por isso, às vezes é totalmente incompreensível para os adultos, porque sempre representa papéis que eles não adivinham, nunca representando perante si própria uma simples criancinha que ela é na realidade. Seus olhos grandes, ligeiramente úmidos e brilhantes, olham para os sombrios, ora excessivamente alegres, sempre que as causas que só ela conhece sejam visíveis. Seus cabelos finos e lisos sobre a testa alta e pálida transformam-se em sua imaginação em flutuantes cachos dourados. Então ela carrega sua cabecinha que normalmente é um pouco inclinada e as costas finas, nas quais são normalmente um pouco curvas, retas e com orgulho. Infelizmente, por pouco tempo. Como ela é apenas uma menininha, quando não está representando algum papel, sente-se geralmente triste e mal-humorada. Os adultos dizem esquisita, como se não lhe fosse possível conformar-se com sua realidade. É sensível, ficando facilmente ofendida em sua dignidade humana, a qual ela se sente profunda. Sente-se sempre observada na presença dos outros. Perde com facilidade o desembaraço e, pelo fato de fazer poses discretamente, intimamente envergonha-se ao mesmo tempo de si própria. É demasiada consciente para sua idade. Parecendo às vezes um pequeno adulto, faz perguntas ponderadas. Por que não podemos ver Deus? O que vem depois de onde o mundo acaba?
Que extensão de tempo tem a eternidade? Recebe com frieza a morte de um parente e se nega a entender a dor dos adultos. Mas ele está no céu, então a gente deveria se alegrar. É muito religiosa, mas também com uma pequena nota peculiar, quase um pouco medieval. Mesmo fazendo questão absoluta, embora sem desejo expresso, de receber sua parte e conservá-la. Pode, por uma espécie de ascese infantil, dar um presente, dar de presente sua maçã, suas guloseimas, principalmente quando se envergonha e se arrepende de alguma travessura. Aí então poderá dar de presente seus tesouros mais queridos, os quais, porém, chora por muito tempo em silêncio e amargura. Ocupa-se muito com seus pecados, categoria a qual eleva suas travessuras infantis, e conta em confiança a uma tia por ela amada apaixonadamente que gostaria de morrer. Porque agora ainda sou tão pequena e ainda não cometi muitos pecados. Agora talvez eu ainda vá para o céu. Mas se eu ficar mais velha, então terei cometido muitos pecados e não irei mais para o céu. É exageradamente sincera quando quer bem a alguém. Caso contrário, é fechada como uma ostra, segundo diz sua mãe, suspirando. Porque ela não conquistou a afeição confiante de Ivone. E nenhum poder do mundo poderia fazer com que essa criança abrisse o coração para sua mãe. Assim são as coisas na superfície. Mas, certa vez, quando ela era mais nova, ao ver sua mãe profundamente adormecida, imaginou logo que a sua mãe tivesse morrido e assustou-se terrivelmente. De tal modo que nunca mais esqueceu aquele horrível momento que lhe revelou sua verdadeira relação com sua mãe. Ela tão pouco esquece de que a mãe uma vez lhe bateu, e que esse castigo foi injusto. Ela sentiu profundamente, ainda não tinha feito aquilo de que a mãe a acusava. Ainda mais profundamente, no entanto, ela sentiu o contato físico do castigo, sentindo-se ferida em seu orgulho como um espanhol da Idade Média. Por muitos anos não conseguiu superar o sentimento de vergonha. Quando lhe chegamos muito perto, ela nunca mais se esquece, aumentando e agravando a ofensa em sua imaginação, até torná-la quase insuportável, sobrecarregando a menina além do que sua idade pode assimilar. Ela seria capaz, como aquele menino russo, de anotar em papéis todas as ofensas que se julga vítima e guardá-las por muito tempo num esconderijo para um dia, por exaltado amor ao próximo e profundo arrependimento, destruí-los de uma só vez. O que não combina absolutamente com sua natureza precoce e o faz alvo de caçoadas e advertências sem fim é que o fato de que com 8 anos ela ainda chupe o dedo, mastigue o cabelo, chupe as pontas dos aventais, roa as unhas, morda o lápis ou a caneta. Nós a encontramos encolhida debaixo do sofá com o polegar na boca, como se quisesse desligar-se totalmente do mundo. Assim terminam muitas vezes suas brincadeiras, prefere brincar sozinha e muito concentrada, é comovente como mãe de bonecas, parecendo dominada pela abundância de suas ideias. Aliás, um tanto abstratas e também um pouco cansada. Procura descanso de modo anteriormente descrito. Seu maior prazer consiste em se acocorar no tapete, se possível escondida entre as dobras de uma cortina. Chupar uma guloseima, fazer tocar seu relógio de brinquedo, enquanto lê contos de fadas e histórias de fundo moral. Gosta de histórias longas e tristes, despreza as fábulas alegres e histórias burlescas. Aliás, só aparentemente, pois no fundo ninguém gosta tanto de rir quanto ela, e fica agradecida a todo aquele que a faz rir com piadas e observações humorísticas. Ela sente o riso livre e ingênuo como redenção. Pequena como é, já sabe disso, pois sua capacidade de observação em relação a si mesma é quase inquietante. No entanto, afasta bruscamente de si qualquer tentativa de divertir-se. É preciso enganá-la quando queremos alegrá-la. No fundo, não lhe desagrada ser triste.
As bases físicas do temperamento melancólico. Ivone, de modo geral, não tem muito bom apetite. É difícil de se contentar. Pede guloseimas e alimentos doces e é inegável que lambisca, para sua profunda vergonha. Suas honestas tentativas de dominar seu pecado foram até hoje inúteis. Sua aversão por alimentos de origem animal, que ainda lhe conservam a forma de ser vivo, é muito acentuado. Coelhos, frangos, peixes, etc. Não é possível fazê-la comer o menor pedaço sequer deles. Sempre onde a procedência do alimento não é mais visível. Aí, de vez em quando, até come carne com prazer. Sem querermos nos tornar sentimentais, devemos procurar evitar apresentar às crianças os animais em sua forma inteira, sendo preferível dar-lhes a carne já cortada em pedaços. Mesmo para crianças menos sensíveis, não é agradável ver seus amigos postos na mesa dessa forma. As crianças gostam dos animais e têm amizade por eles. Também Ivone ama apaixonadamente os animais e conta ao seu coelhinho a cocorada no curral, o que afeta seu coração abarrotado e que nem sempre é aceito com compreensão pelos adultos. Ivone sofre constantemente de intestino preso. Por sorte, ela gosta de comer frutas, quando maduras e doces. Embora seja magra e tenha um rostinho pontudo, tem-se a impressão de que o corpo é pesado demais e que ela tem dificuldades em carregá-lo. Ela caminha arrastando os pés, anda curva com a cabeça baixa e é preciso que se lhe diga sempre levante os pés e endireite as costas. Ela se cansa facilmente e sofre de fortes dores de cabeça. No entanto, a sua vida imaginativa lhe permite frequentemente, quando ativa, superar a fraqueza do seu corpo. Mas, de modo geral, sua capacidade é fraca na execução. As forças da gravidade da Terra parecem querer puxá-la para baixo. Seus olhos, mesmo quando passeando procurando a Terra, e raramente ela ergue o olhar. Ela adormece tarde, já que na sua cama, sua necessidade de meditar e imaginar histórias é acentuadamente forte. Pela manhã, ela está terrivelmente cansada. Mal se consegue fazê-la levantar. Permanece por muito tempo chorosa, mal-humorada e melindrosa. Assusta-se com água fria e gosta de calor acima de tudo. Quando está doente, ela tem distúrbios estomacais com frequência. Ela sofre muito, mas durante a convalescença, a qual ela faz o possível para espichar, tem prazer em estar doente. Gosta de se deixar tratar e mimar e aproveita ao máximo a atenção dos adultos e o calor homínico que eles manifestam para uma criança doente. Seus olhos não são muito fortes, têm tendência para a miopia. E como lê demais na cama e no crepúsculo, logo precisará usar óculos. Seu ouvido é bem formado, sendo declaradamente musical. Toca piano e violino e gosta também de cantar. Apenas tem então uma tendência para uivar, como o irmão mais velho insensivelmente denomina seu arrastar languido e sentimental. É anímica e fisicamente uma criança delicada, requerendo muito cuidado e compreensão amorosa. Cuidados com uma criança melancólica. Cuidado e compreensão amorosa são tão necessários à criança melancólica como o pão de cada dia, mas não de modo a fazer com que ela o perceba demais. Ela é uma pequena egoísta e quer sentir-se no centro. Mesmo assim, deve sentir sempre o calor necessário para que não acumule dentro de si excesso de inibições, ensurdecendo-se nelas. Ela precisa de uma pessoa na qual possa se abrir com plena confiança e nem é exigente nisso. Uma palavra amiga e compreensiva, e seu coração e confiança estão ganhos. A isso se junta um humor inquieto e altruísta para suas extravagâncias e esquisitices, fazendo-a sorrir. A criança melancólica requer muito alimento anímico e espiritual. Quem lhe conta histórias ou ensina deve escolher muitos contos de fadas, histórias e biografias que a estimulem a esquecer a própria melancolia e tomar parte no destino trágico de outras pessoas. Para isso, a encontrar disposta mais no alto grau.
Além disso, os adultos de sua intimidade não devem ter receio de fazer com que a criança melancólica participe de suas próprias preocupações e sofrimentos, passados e presentes, até onde forem compreensíveis para sua inteligência infantil, e se não a sobrecarregarem demais. Atuarem de maneira diretamente curativa, diminuindo a harmonização e harmonizando a melancolia infantil. Se contarmos à criança o que nós mesmos sofremos e o que as pessoas que ela conhece precisam sofrer, isso terá um efeito mais benéfico do que tentarmos diverti-la e arrancá-la à força de sua melancolia. A criança melancólica terá um prazer em fazer pequenos serviços, se sentir por meio disso alivia sofrimento. Não será má enfermeira e devemos naturalmente, na medida de suas forças infantis, trazê-la para tais tarefas, mesmo que no começo ela se comporte desajeitadamente, devido à sua timidez e porque se observa a si própria e se sente observada pelos outros. Conseguindo vencer isso, cuidará da mãe e dos irmãos doentes com silenciosa alegria e ternura interior. Devemos também manter a criança melancólica aquecida, naturalmente sem exagerar, e nunca levá-la ao jogar-lhe água muito fria por cima. Deve ir para a cama à noite com sensações e pensamentos cordiais e harmoniosos e ser despertada de manhã com grande amabilidade. Alimentos pesados não lhe serão dados, assim como a nenhuma criança. Frutos doces amadurecidos ao sol, saladas e verduras leves lhe fazem bem. Porém, de vez em quando, um pouco de carne branca não lhe fará mal algum, e geralmente bem recebidos por ela. Precisa de uma dieta mista e alimentos estimulantes. Embora seja grande amiga de guloseimas e necessite de comidas bem adoçadas, gostará de comer um biscoito salgado ou um pepino em conserva, ou uma salada com tempero ácido. Cuidaremos discretamente e com diplomacia de seu funcionamento intestinal e cuidaremos de uma movimentação saudável do corpo, a qual deverá ser procurada menos no gênero esportivo do que no gênero ritmo musical. A euritmia, a arte do movimento da arritmia elaborada por Rudolf Steiner, é um importante elemento pedagógico e terapêutico do sistema de tocar aqui apresentado. Vide as duas séries de conferências do Rudolf Steiner, a euritmia como linguagem visual e a euritmia como canto visível, na qual a criança melancólica pode combinar sua vida anímica com o movimento de seus membros. Será principalmente para ela maravilhoso alívio e cura, tão logo vença a inibição proveniente de precisar revelar sua natureza perante as outras pessoas, observando-se assim a si própria. Criança colérica. Tânia está fora de si de raiva. Com os 2 punhos ela bate no menino. Ela tem 10 anos, ele uns 12. Seus cabelos desgrenhados se levantam como as penas hirsutas de uma ave de rapina. As proeminências em sua frente, bem redonda, parecem se transformar em chifres. O menino grande, seu inimigo, procura resistir aos golpes e mordidas, mas depois se retira, embaraçado, sobre os risos dos camaradas que apreciam a luta, na qual a menina pequena parece levar a melhor. Tânia pega do chão seu irmãozinho, causa inocente da luta, onde o menino grande o jogou e arrasta-o atrás de si. Ela não chora, mas soluça em convulsões que não consegue dominar e faz movimentos violentos para enxugar as lágrimas que correm contra sua vontade. Ao fazê-lo, ela caminha, batendo os pés mais forte ainda do que costuma, calcando-os energeticamente como os calcanhares. É como se quisesse abrir o solo e nele raurir forças para enfrentar a maldade do mundo, que acaba de atingir o irmãozinho. Uma mão ainda está cerrada em punho, e outra segura firmemente o pulso do pequeno. Agora já não chora mais, mas os seus olhos brilham sobre os ossos duros da fronte, do seu pescoço. Está encolhido entre os ombros como se ela quisesse contrair e endurecer o seu ser.
Seus irmãos costumam falar cheios de admiração do seu pescoço de touro. São todos mais novos que a Tânia. A mãe falecerá no parto do último. Agora somos 4 crianças sem mãe. Foi com essas palavras que anunciara o trágico acontecimento à sua professora, sentando-se impassível no seu lugar e escutando sem franzir as pestanas a história pela qual a professora procurou explicar e aprofundar para as crianças o fenômeno da morte. Tânia não revelou nenhum sinal externo de participação ou de dor, mas em casa ela contou ao pai toda a história, palavra por palavra. No enterro ela estava ao lado dele, com o rosto sombrio e sem chorar, mas depois ia fielmente todos os dias tomar conta do seu túmulo. Sendo a mais velha, assumia agora o domínio sobre os irmãos, defendendo-os violentamente e irrestritamente contra tudo, mas, ao mesmo tempo, tiranizando-os tão rudemente que a situação deles na presença da irmã nem sempre é invejável, refugiando-se perto dela em caso de perigo. Mas quantas vezes não gostariam de buscar, contra seu temperamento violento, a proteção da mãe, como o faziam quando ela ainda vivia. Tânia sabe o que quer e como consegui-lo. Quando entrou na escola, ouviu a voz da professora numa classe que não era a sua e declarou: "Esta é minha professora." A partir desse momento, ela se rebelou contra a sua própria classe e contra a escola em geral. Fez cenas em casa e ficou doente com febre alta. Finalmente, consoante recomendação médica, ela foi colocada na classe daquela professora que, pela sua voz, lhe tinha fornecido a justificação para ser sua educadora. A partir desse momento, Tânia tornou-se quieta e aplicada na escola, além de apaixonadamente dedicada à sua professora. Nem sempre está presente durante a aula. Com o queixo avançado, ela olha fixamente em frente, sonhando e ocupada consigo mesma. Nem pensa em participar de algo que não a empolga. Gosta de histórias de coragem e audácia. Quando conta a outros tais histórias, ela involuntariamente se torna dramática. E, de maneira geral, é atriz cheia de temperamento desde que o papel lhe agrade. Porém, opor-se terminantemente a fazer papel de uma escrava numa pequena representação teatral histórica. Embora esse escravo tivesse a função de relevância na peça. Muitos colegas invejam o papel, mas para ela, melhor morrer do que ser um escravo. Preferiu não participar do elenco. Eu vou até parar aqui para contar uma história minha de criança. Eu fiz aula de teatro por acho que uns 2, 3 anos assim de escola. Quando eu era bem pequenininha, na escola tinha teatro. E eu não lembro qual é o nome dessa peça, mas era uma peça que tocava... Sabe aquela uma música que é assim: minha cabeça de lata, minha boneca de lata, bateu a cabeça no chão. Tipo, tem até essa música. Aí tem uma peça de teatro que tem essa história da boneca de lata. Só que nessa história, a boneca de lata não é a personagem principal. A personagem principal é a pastorinha. E eu ganhei o papel principal da história, que era a pastorinha. Mas eu não queria de jeito nenhum fazer o papel da pastorinha. Eu queria fazer o papel da boneca de lata. Gente... Pra me convencer a fazer o papel... Gente, eu fiquei assim... Quando o professor me deu o papel... Porque eu fui fazer o teste do papel da boneca de lata. O professor, ele não me deu o papel do personagem que eu fui lá fazer o meu teste. Ele me deu o papel principal. Todo mundo morrendo de inveja que eu tinha conseguido o papel principal. Mas eu não queria de jeito nenhum fazer o papel principal, gente. Eu fiquei brava com o professor por um tempão, porque ele não me deu o papel que eu queria e me deu o papel da personagem principal. E todo mundo pensando: meu Deus do céu, você ganhou o papel principal, por que você quer o outro papel? Mas, gente, eu não queria de jeito nenhum fazer aquele papel principal. Eu queria fazer o papel da boneca de lata. Botei na minha cabeça que eu queria fazer o papel da boneca de lata, não queria mais nenhum outro papel, mesmo me dando o papel principal da peça. Enfim, coisa de criança colérica. Eu invoquei aquele negócio e não queria mais nada sem ser aquilo. Vamos aqui continuar a história da Tânia.
Tânia é madrugadora e gosta de acordar e ficar ativa bem cedinho. No verão, veste-se sem fazer barulho e trabalha em seu canteiro ou enquanto anda com passo firme, medita seus planos e projetos. No inverno, ela vai buscar livros, papel para desenho e lápis de cor, e trabalha na cama até a hora de levantar. Trabalha tenaz e concentradamente. Aprender não lhe é fácil, e é penoso ver como aperta a caneta entre os dedos, com tanta força que a primeira articulação do dedo indicador forma a segunda um ângulo reto, fazendo no papel traços de grossura com o fósforo. Ela pinta com vigor algo brutal, mas sem grande sensibilidade formal. Suas pinturas são manifestações perfeitas de sua natureza dinâmica. Como cor, ela prefere vermelho fogoso. Mas quando quer agradar uma pessoa que ela gosta, também sabe pintar de cores mais delicadas. Com ela, tudo depende de vontade. Em relação à sua idade, não consegue maravilhas de autodomínio, desde que seu discernimento interior lhe diga ser essa a atitude necessária. Os conceitos morais com os quais dirige seus irmãos são simples, quase brutos. Antes de tudo, o mal é impiedosamente punido, enquanto o bem apenas merece um parco elogio às vezes. Ela própria sempre está presente, cheia de força e vontade. Ela se considera como alguém cuja existência não se discute. Não é fácil para o pai deslocá-la dessa posição, mormente quando tal medida é exigida por suas travessuras. Não aprecia mostrar arrependimento, mesmo quando reconhece ter agido mal, mas reparar ativamente um mal com a face vermelha e seus dentes apertados é com o que convém em sua índole. Quando, durante algum tempo, aguenta muito por parte dos seus irmãos e amigos sem perder a bandura, estes são tomados de um pressentimento de horror, pois algum dia, sem aviso prévio, Tânia entrará em erupção, qual um vulcão jogando fogo e pedras para fora. Há o fato curioso de que, tendo ouvido de um viajante uma descrição de Vesúvio, o objeto predileto de suas pinturas e desenhos são vulcões em plena atividade. Como não tem dons extraordinários, o produto será um pão de açúcar, bastante inofensivo, no qual se eleva um jato vermelho, enquanto torrões marrom e azul escuro voam para o céu bem azul. Contudo, não deixa de ser uma expressão de natureza colérica. Assim como Tânia não precisa de muito sono, nem parece facilmente cansada, tampouco come demais, nem é difícil de contentar. Seu alimento preferido são frutas, que gosta de catar pessoalmente nas árvores. Detesta mingauas e acha delicioso morder um pedaço de pão preto seco. Ela abre nozes com os dentes, embora isso seja proibido. Não despreza doces, mas nunca costuma petiscar. Até suas intrusões em pomares vizinhos eram menos motivadas pela guludice do que por sua audácia. Por uma sensação natural de fome que ela não hesita em satisfazer de qualquer maneira. Tânia tende a ter uma face bem vermelha e acessos súbitos e fortes de febre e em doenças inflamatórias, principalmente da garganta. Não tem passado por muitas doenças na infância, inclusive a escarlatina e difteria. São evidentes as vantagens e os perigos de seu temperamento colérico. Tânia não hesita em tomar partido. Suas decisões, embora muitas vezes irrefletidas, provêm do fundo da sua personalidade e são inteiramente suas. Seus pais presenciavam estarrecidos dos ataques de cólera que teve em sua infância, debatendo-se com os braços e pernas enquanto seu rosto tomava uma cor azul avermelhada. À medida que seu intelecto acordou, esses ataques melhoravam, mas ainda pode acontecer de que ela fique tomada por uma raiva tão violenta que a ponha completamente fora de si, sem que as pessoas ao seu redor possam fazer qualquer coisa no dia seguinte. Tânia, calma e serena, pode ser atingida por uma conversa séria com o pai. Ela mantém as decisões que toma em tais situações com grande força, até que seu temperamento novamente lhe escape, mas sua vontade forte faz com que isso possa demorar bastante tempo.
Tratamento do temperamento colérico. O temperamento colérico requer muita paciência e muita compreensão prática e profunda da alma infantil, além de exigir do seu educador o maior domínio de si próprio. Com efeito, somos facilmente levados a perder nosso controle diante de uma criança furiosa e a reagir violentamente. Na realidade, porém, o que mais importa é manter mesmo diante do pior furor a serenidade, a calma do espectador e não reagir sobre o impacto de suas emoções. Isso é muito difícil e muitos educadores fracassam perante esse temperamento. Diremos felizmente ou infelizmente. É relativamente raro hoje em dia. Não devemos naturalmente confundir temperamento colérico com simples descontrole nervoso. Na criança, o nervosismo é fraqueza, enquanto o temperamento colérico revela uma força, embora ainda indisciplinada. Teremos sempre que proporcionar à criança colérica oportunidades para extravasar sua força. Isso de maneira proveitosa, sem que possa causar prejuízos. Cortar lenha, serrar, pregar pregos, carregar pedras, são ocupações sadias. Não devemos recear que a criança se machuque. Não é preciso dizer que não convém aproveitar essa atividade para fins econômicos, pois nessa idade a movimentação de membros deve ser o fim em si e é uma vontade de alegria. O pequeno colérico precisa de bastante espaço para se mover livremente, jogar-se no chão e debater-se à vontade. Em cômodos pequenos, os coléricos são insuportáveis. Convém encarregar a criança colérica de tarefas que ultrapassem suas forças. Ela verá que deve fazer um esforço e notará, não sem um pouco de vergonha, que não é um herói ou heroína a julgar ser. Conseguiremos uma harmonização semelhante se contarmos histórias de façanhas tais que a criança reconhecerá que essas ela não teria realizado e talvez nem tentado. Claro que tais conclusões devem ser tiradas pela própria criança, pois é somente assim que elas têm efeito benéfico. A criança colérica quer chegar a elas pelo próprio discernimento. Já quando pequena, ela gritará: "Quero sopinha". Quando alguém quiser ajudá-la a comer ou se vestir, ela recusará. Sempre recusará a ajuda dos outros. Moralmente, há de querer agir por impulso próprio. Se o educador consegue enfrentar com perfeita serenidade os ataques de raiva da criança colérica, o resultado será ainda mais eficiente. Se, depois de umas 24 horas, quando a criança, após uma noite de sono, ficar calma e intimamente envergonhada, os dois discutem o incidente com toda a tranquilidade, embora com profunda seriedade. Num momento de exaltação, a criança não é acessível a nenhuma palavra séria e nenhuma motivação racional, mas depois de ter ficado durante algum tempo entregue a si própria e voltado à tranquilidade, ela ficará agradecida por qualquer ajuda moral e serena que alguém lhe der, sem diminuir a sua culpa, mas também sem ironia ou malícia. A pobre criatura, dominada pelas forças da própria vontade, tem uma dificuldade de lutar consigo mesma. Ela tem de fazer um esforço desproporcional à sua idade para dominar os cavalos fogosos da alma, que a todo momento querem romper as rédeas e fugir. O pequeno colérico gostaria de segurar as rédeas em sua mão, mas, como sabe que suas forças ainda não dão para essa tarefa, espera com razão uma direção ao mesmo tempo enérgica e compreensiva dos adultos. A criança colérica também se desenvolverá melhor se puder venerar um adulto com todo o ímpeto de sua alma. É por afeição para com ele que melhor aprenderá a conter sua paixão. É verdade que sua alma afetuosa tende a ultrapassar, também no amor e na veneração, os limites do normal. O seu pudor, tão típico de crianças sadias, fará com que procure se reter. Não o conseguindo, exprimirá sua veneração violenta da maneira mais curiosa. Para apenas um amor desmedido, que levou Tânia a atingir, de emboscada, uma professora particularmente adorada, com 2 bolas de neve. Que outra maneira havia para lhe dizer que a amava com todo fervor? Levar-lhes flores? Isso Tânia teria recusado, com uma maneira de agir infantil, sem gosto, em desacordo com seu próprio caráter. Assim como, menorzinha, ela mordia sua mão, simplesmente por excesso de amor. Suas amizades com os colegas costumavam expressar-se por meio de empurrões e murros enérgicos. Nenhuma alma infantil aguenta a ironia, mas da criança colérica
menos que qualquer outro. O sarcasmo e a ironia ferem-na profundamente e a colocam numa atitude de oposição permanente. Mas ela ficará agradecida por manifestações de humor compreensivo e carinhoso, já que sempre aceita com prazer todo impulso e não lhe foi imposto. Tais impulsos ela assimilará até que lhe transformem em discernimento moral próprio, fonte de toda a sua atuação futura, tanto a dirigida para si próprio como aquela em prol dos outros. Joãozinho está escarrapachado em sua carteira e olha apaticamente para frente. Não obstante, não é de todo inativo, embora se desinteresse por completo de explicações do professor sobre os mistérios das tabuadas. Está sonhando com o sanduíche da sua mãe. Como não deixou de observar, cobriu de uma boa camada de manteiga e queijo, e com uma bela maçã vermelha que lhe pôs à lancheira. João fixa durante um instante o professor com seu olhar sonolento e vê que ele vira as costas para escrever algo na louça. Eis que abre com seus dedos gordos o papel do sanduíche. O papel faz com que aquele barulho. João hesita um momento e olha durante um instante com um fingido de interesse para a pedra. O professor gira-se agora para os alunos. João compreende, meio adormecido, que não lhe será possível pegar e comer o pãozinho sem ser notado. Concentra, pois sua atenção na maçã, que não está embrulhada, pega num canto da lancheira. Mas eis que seu estojo de lápis está chacoalhando. O barulho lembra ao professor a presença de João na classe, mas esse foge à sua atenção por uma completa ausência mental. Não obstante, o professor lhe dirige a pergunta mais difícil de todas as tabuadas. Segundo a opinião de João, ou seja, quanto é 7 vezes 18? Joãozinho levanta-se vagarosamente, apoiando seus braços carnudos na carteira. Com seus olhos úmidos em cima das bochechas redondas e vermelhas, João fita o professor sem nada entender. Com tudo isso, Joãozinho não é estúpido e sua memória é muito boa. Conseguiu perfeitamente memorizar as tabuadas pequenas, embora depois de bastante tempo, e sabe recitá-las para frente e para trás. Mas o que não pode é responder perguntas fora de ordem, feitas de surpresa. Além disso, é-lhe totalmente impossível transformar seus sonhos de maçãs e sanduíches em atividade aguda de raciocinar. Fica devendo a resposta, mas o professor é paciente e pede que João recite a tabuada do 7. João começa com alguma hesitação, entra depois no ritmo, embora com voz monótona. A coisa vai sempre mais depressa, e ei-lo que ultrapassa a resposta da pergunta 7 vezes 8. Pois não tem a presença de espírito necessária para parar no momento certo, onde terminar a tabuada. Só para corretamente em 10 e 7. Nesse interim, uma criança sanguínea já gritou a resposta certa, enquanto o professor repreende o camarada petulante. João se deixa deslizar e fica escarrapachado tranquilamente, sem se mexer. Depois as mãos, como que automaticamente voltam a palpar a maçã, o que não requer muito esforço mental. Abaixa a grande cabeça até quase deitá-la na mesa e belisca nessa posição o fruto cobiçado. João! O professor grita, o chama. O aluno levanta a cabeça, como não muito depressa. Sua cara é ainda mais corada do que normalmente. Não durma, resmunga o professor. Dentro, em breve, João volta para sua maçã e ao sanduíche. E antes que toque o sino para o recreio, conseguiu, sem esforço nenhum, acabar com ambos sem deixar uma migalha. Calmamente limpa as mãos úmidas e gordurosas na calça e procura em seu bolso uma moeda para comprar um doce e um pirulito do vendedor que oferece gulodices durante o recreio. Olhando tranquilamente para a confusão das crianças do pátio, ele liquida o doce. Há um momento em que a turma de meninos chega a derrubá-lo, mas ele cai e se levanta devagar, sem manifestar qualquer sinal de surpresa ou dor. Segura o pirulito que lhe adoçará na próxima aula.
Em casa, João tem uma vida pacata sob a proteção de sua mãe, corpulenta e pacífica, que não faz objeção à sua fleuma. Sua educação não teve problema algum. Horas a fio, Joãozinho ficará tranquilo no carrinho, segurando na boca a chupeta, requisito imprescindível para a paz de sua alma, e abandonando o seu torpor. Quando não acompanhava com o olhar os movimentos lentos de suas mãozinhas gordas, que durante muito tempo era seu único brinquedo. Só a visão da comida conseguia tirá-lo da apatia. A mamadeira provocava um brilho tranquilo em seu rosto bochechudo, e o prato de mingau doce até o fazia agitar as mãos e querer pegar o pratinho desejado. Comer e digerir eram as duas únicas ocupações aceitas prazerosamente pelo recém-nascido. E João não deixava de aproveitar. Sua mãe era adepta da teoria de um pouco antiquada de que gordura era sinal de saúde, e não lhe custava conseguir e manter este estado no filhinho. João não adoece frequentemente, consegue vencer galhardamente as quantidades de comida que a mãe dá ao filho único, transformando-as em respeitáveis camadas de gordura. Para a alegria de sua mamãe, ele digere o sanduíche mais pesados e sopas de maços, um mingau mais doce, omeletes mais gordurosos e pudim de chocolate mais grosso. É verdade que aprendeu a andar bastante tarde, quando mudou de carrinho para o quadrado. Preferia ficar deitado no tapete e foi a muito custo que aprendeu, e quase lentamente, a engatinhar, a erguer-se e balançar nas colunas disformes de sua perna. Aprendeu a andar só quando alguém lhe mostrava como isca um prato predileto. Mas atualmente João não é difícil de se contentar. Gosta de todos os pratos que lhe dão. Quando começou a brincar, sua fantasia era bem fraca. Aos 2 anos de idade ganhou uma arca de Noé. E ainda hoje, aos 8 anos, pode-se vê-lo sentado no chão, tirar da arca um animal depois do outro, alinhá-los em ordem perfeita e recolocá-los na arca. Tem um senso de ordem muito pronunciado, quase que pendente. Cada coisa tem seu lugar e nele deve permanecer. Ao se deitar, coloca sua roupa em perfeita ordem e deseja reencontrá-la, assim no dia seguinte. Só quer beber na xícara que sempre tem usado, servindo-se sempre da mesma colher, embora tenha preferido beber até entrar na escola uma mamadeira deitado no chão. Uma vez foi um desastre quando a família pernoitou em casa dos parentes. Só queria usar seu piniquinho, recusando o dos outros, embora procurassem convencê-lo da sua beleza. Com energia digna de uma causa melhor, não cedeu um ponto sequer da sua opinião. Só depois de horas de gritaria desesperada, quase colérica, e o cansaço o venceu. João, protótipo de fleumático, se torna colérico quando certas tradições não são observadas. Nada mais importante do que o ritmo. O meu gato colérico acabou de derrubar a caixa de comida. Nada não! Gente, depois eu limpo. Deixa eu terminar aqui, que tá acabando já. João. Gente, eu não aguento. Meu gato é muito atentado. Deixa eu terminar aqui logo isso daqui. Ai, ai. Nada mais importante que o ritmo, sem relógio. Ele sabe as horas das numerosas refeições e a hora de deitar-se depois do almoço e do jantar. Não é daquelas crianças que se recusam a ir para a cama. Ele gosta de se deitar e dorme demoradamente e profundamente. João custou para aprender a falar. Durante bastante tempo, satisfaz-se com os sons mais rudimentares, para se fazer entender. Fala devagar, com longos intervalos entre as palavras, mas possui musicalidade quando se dedica aos seus jogos enfadonhos, ou simplesmente fica sentado numa almofada ao sol, com as pernas cruzadas, qual sua pequena estatueta representando um deus barrigudo, gozando da vida, meio adormecido. Pode-se ouvi-lo cantar sempre a mesma pequena melodia, ou simplesmente lá, 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 lá. Às vezes passa o tempo zumbindo como um zangão.
Joãozinho gosta de calor, inclusive calor humano, que sua mãe lhe dá em profusão, desde que não se exija muito dele. Evita esforços anímicos. Gosta de ficar no colo de sua mamãe, sem se mover, mas nunca a abraçaria espontaneamente com seus braços. Os beijos que lhe dá são rotinas e fazem parte cerimonial de bom dia e de boa noite. João sempre foi uma criança digna de crédito. Era possível ter confiança em seus hábitos, até no funcionamento de sua digestão. Ele pratica pontualmente e criteriosamente o que aprendeu e assimilou. A hora certa, dá de comer aos peixinhos dourados e rega as flores. Já com 5 anos, fazia pequenas compras ao inteiro contento da mãe, trazendo a mercadoria certa e sabendo manusear o dinheiro com facilidade surpreendente. Quando lhe contavam as histórias num número suficiente de vezes, ele sempre quer ouvir as mesmas histórias. Logo, a sabia de cor e a contava na própria tonalidade de adulto, com os mesmos gestos e palavras, sem se trabalhar. Conhece uma porção de poesias e canções que nunca canta errado. Gosta de sentar ao piano e tocar uma nota depois da outra, da mesma maneira como fala. Se os adultos tivessem paciência para escutar, reconheciam que, musicalmente falando, o todo não causa má impressão. Durante muito tempo, João cuidadosamente evitou usar as teclas pretas. Joãozinho gosta de ficar só e não tem muitos amigos. Ele é maçante demais para os outros, e os outros são muito agitados para ele. Só uma menina, gorda e fleumática como ele, consegue ficar durante horas a fio sentada a seu lado. E suas conversas e brincadeiras lembram a discussão daqueles 2 camponeses que passeavam no mato. Depois de terem caminhado durante algumas horas, um murmurou: "Belo dia hoje!", ao que o outro recrutou depois de mais de 1 hora de passeio. "É quente também." Para grande surpresa de amigos e parentes, a mãe de João não tinha ficado preocupada, pois isso lhe parecia supérfluo. João não se revelou como mau aluno quando entrou na escola aos 7 anos. Sem oposição, até com certo prazer, não parava de exercitar seus traços, letras e números. Sempre os mesmos, se possível numa página inteira. Tem uma caligrafia nítida e bem formada, embora muito infantil. Para a sorte sua, o professor, calmo e compreensível, nunca o força, pois viu que João consegue tudo desde que lhe deixem bastante tempo para fazê-lo. É um professor do tipo que acha que não se deve avançar muito durante os primeiros anos e que as crianças devem ter muita oportunidade para praticar. E é praticar que o João gosta de fazer. Ele pinta com entusiasmo tranquilo, colocando uma pincelada perto da outra. Seus quadros consistem em belas e limpas manchas coloridas, sem qualquer conteúdo conceitual. Eles se formam a partir de cores líquidas, com um senso delicado de cores. João aprende e assimila devagar, mas guarda bem o que assimilou. Em particular, quando a matéria tem elementos rítmicos e pode ser recitada maquinalmente, como que cantada. Verdade é que não é capaz de reflexões rápidas e respostas demonstrando presença de espírito. Existe, pois, o perigo de ser bastante espinhoso e seu caminho pelas classes superiores, quando se exige mais a intelectualidade e a rapidez de raciocínio do que a memória fiel e assimilação assídua da matéria. Por isso contribui o fato de que o João, ao perceber que não pode acompanhar os outros, se fecha em si, mesmo entregando-se aos processos orgânicos do seu corpo. Há sempre um perigo de atividade mental não conseguir permear esses processos de maneira adequada, o que, na pior das hipóteses, pode conduzir um certo atraso intelectual. Os fundamentos do temperamento fleumático. Assim como o sanguíneo, vibra facilmente com o ritmo da respiração. O melancólico sofre do peso da terra, o colérico é aquecido e apertado pelo calor do sangue. Assim, o pequeno fleumático é como que inundado pelos humores que lhe nutrem e animam o organismo. Ele se abandona inteiramente a esse elemento líquido. O processo digestivo lhe proporciona um bem-estar meio inconsciente. Lembra a vaca deitada no pasto, a qual rumina calmamente e vive para os processos do metabolismo e na formação do leite. São, na realidade, ocorrências grandiosas que formam e estruturam o ser humano, a partir do elemento aquoso.
Se o pequeno fleumático pudesse ficar consciente daquilo que vivencia enquanto digere o seu desjejum, experimentar a grandiosidade desse processo, teria uma visão sublime forças cósmicas. De todos os seres humanos, a criança fleumática, em seus sonhos, o que mais se aproxima da natureza. Tudo que se fundamenta em funções vegetativas do seu corpo funciona sadiamente. Daí sua boa memória, sua capacidade de aprender tudo e que pode ser aprendido por exercícios repetitivos, e seus dons musicais e pitorescos, que não decorrem da vontade consciente de sua personalidade, mas constituem antes a continuação e a exteriorização de suas forças criadoras físicas. O tratamento do temperamento fleumático. Encontramos frequentemente preconceitos contra o temperamento fleumático. Os pais ficam até ofendidos quando os médicos e professores revelam que seu filho é fleumático, mas isso não passa de um preconceito. Como nas demais predisposições temperamentais, trata-se apenas de uma unilateralidade que acerra certos perigos e por isso pode ser compensada. A criança melancólica muitas vezes é tida e apreciada por criança prodígio, mas na verdade sua tendência para depressões, seu egoísmo e sua inibição são pelo menos tão objetáveis quanto a inércia, a sonolência e a gula da criança fleumática. Por outro lado, o temperamento fleumático, convenientemente compensado, pode constituir a base das mais belas qualidades humanas. Com efeito, homens que têm superado a unilateralidade do seu fleuma e nos quais foram amenizados por uma educação razoável, são particularmente fiéis, persistentes, honestos, ordeiros, conscienciosos e aptos para enfrentar pela sua isenção de ânimo e tempestades da vida. O que é indispensável com crianças desse temperamento é educá-las fisicamente de maneira criteriosa e reduzir-lhes o deleite do bem-estar corporal e limites razoáveis. Assim, não é conveniente permitir que essas crianças satisfaçam sua vontade de dormir e de maneira desenfreada. Com efeito, pode haver crianças que durmam demais. Em certos casos, pode ser mais certo não deixar a criança fleumática ir para a cama cedo, não deixá-la dormir depois do almoço ou reduzir a sensação da siesta e acordá-la cedo de manhã, em vez de esperar que desperte espontaneamente. Não se lhe deveria permitir ficar meio sonolenta na cama quente, nem espreguiçar-se antes de levantar. Faremos bem se não a cobrirmos muito nem a vestirmos demasiado. Um banho frio de manhã lhe será benéfico, ao passo que deve ser evitado numa criança melancólica. A criança fleumática aguenta facilmente pequenos choques, meio pedagógico que se deveria normalmente evitar por completo. Vamos acordá-la bem cedo, lavar-lhe a cabeça com água fria e não lhe permitir passar um tempão tomando café, enchendo o estômago já antes das aulas com chocolate, mingau, pãezinhos e mesmo ovos. Senão, preferirá digerir confortavelmente em vez de aprender, e não ficará propensa a deixar uma atividade mental interromper este seu prazer. Antes de ir para a escola, tal criança deveria comer pouco e apenas alimentos leves. Certamente não morrerá de fome. Frutas, verduras e saladas deveriam substituir os mingaus e as massas. O pão de centeio deveria tomar o lugar dos doces e do pão branco. Convém temperar bastante a comida e evitar doces e balas que as crianças guardam na boca para se deleitarem. Por meio de que uma alimentação racional, devemos fazer tudo para impedir a criança fleumática siga seu desejo de acumular gordura, mantendo-a relativamente magra. Já teremos feito muito para seu desenvolvimento espiritual e psíquico. Não convém deixar o pequeno fleumático brincar sempre sozinho. Os adultos deveriam de vez em quando brincar com eles, animando, acelerando o ritmo dos seus jogos e proporcionando-lhe impressões do mundo, ambientes suscetíveis para despertar e vivificar a sua vida psíquica. Quando se observa que a criança cochila durante seus jogos ou quando faz sua lição de casa, não há mal algum em interpelá-la em voz alta ou acordá-la com barulhos meio fortes. Isso a fará voltar a si. Em tais momentos de pequenos sustos, o pequeno fleumático é particularmente capaz de captar ou inconscientemente assimilar algo. Todos sabem que durante muito tempo e com maior paciência se pode procurar explicar algo a tal criança sonolenta. Ela olha para nós sem nos ver, ouve sem escutar, cabeceia sem entender e quando lhe fazemos uma pergunta, cai nas nuvens.
Acabamos perdendo a paciência tão penosamente mantida e gritamos, damos murros na mesa. Subitamente, os olhos começam a ter brilho, surge uma resposta certa, a criança está a par e entendeu tudo perfeitamente. E claro que isso não deve ser interpretado como um apelo ao descontrole do educador. Queremos apenas ressaltar que a criança fleumática pode ser de vez em quando acordada e que esse truque não a prejudica, quando teria consequências desastrosas em crianças melancólicas, sanguíneas e também coléricas. Não existem receitas pedagógicas para todas as situações. É preciso ver cada caso por si e proceder de acordo com o temperamento. Enquanto a criança ainda é incapaz de gerir a si própria mediante o seu eu, segue justamente suas predisposições temperamentais. A tal ser impassível e fleumático, o educador não demonstrará seu amor e sua simpatia de modo inoportuno, pois seriam aceitos como a coisa mais natural do mundo. Porém, se usarmos nossa impassibilidade aparente, tanto maior deverá ser a nossa simpatia íntima para a criança fleumática. A fleuma artificial dos adultos terá como efeito a criança que se sentir impulsionada para sair de sua inércia. Isso se dará mais facilmente se ela gostar do adulto. Com efeito, é sumamente importante que a criança fleumática aprenda a amar, pois é o amor que mais seguramente a fará sair do seu organismo para entrar na sua atividade anímica. Uma forte simpatia pode despertar o seu espírito, tornando-o capaz de atravessar a gordura, de pegar e plasmar suas emoções moluscoides de criança e de lhe dar uma estrutura e uma espinha dorsal. A criança fleumática que despertou para o calor anímico saberá amar de uma maneira harmoniosa, com fidelidade e dedicação, e não irrefletidamente como o faz o sanguíneo, exagerada e morbidamente à maneira do melancólico e agressivamente como ama o colérico. Nesse caso, o pequeno fleumático abrir-se aos interesses do adulto amado. Como não se ganha com isso? Com efeito, o difícil era aprender a ouvir a chamada do ambiente, deixar os próprios processos metabólicos e entrar no mundo exterior. Isso ocorre de modo apropriado à idade infantil, desde que o motivo seja a afeição pelo educador. O horizonte pode ser paulatinamente alargado às qualidades mais conscientes da alma. Podem começar a atuar a inércia e impassibilidade, podem transformar-se em observação serena e assimilação tranquila e profunda de um mundo ambiente, o que se abre perspectivas muito animadoras para a vida futura. Uma criança fleumática que se apresenta na infância dons artísticos inconscientes produzidos pelo organismo, acontece facilmente de tais dons aparecerem quando a consciência desperta ao diminuírem as forças orgânicas criadoras. É um obstáculo que as crianças superam, desde que se faça um esforço contínuo para sua criatividade, mas conscientemente não lhes permitindo apenas desfrutar, como em sonho, de rabiscos coloridos ou da produção de sons e esmos, mas sim exigindo que cumpram pequenas tarefas adequadas para despertar a consciência, obrigando-as a refletir e se a produzir mais conscientemente. Se conseguirmos tornar suas aptidões artísticas pouco a pouco mais conscientes, elas serão salvas para toda a vida futura, constituindo uma fonte de interesse. O alfa e o ômega da educação e da autoeducação, e isso não somente em crianças, mas também em adultos fleumáticos, é despertar interesses, cultivando-os e estendendo-os aos mais diversos campos. Isso só justifica uma reserva maior de fleuma nas numerosas ocasiões em que a vida atual há razões de sobra para manter a calma. Elementos adicionais para um conhecimento mais profundo dos temperamentos. O ser humano é infinitamente complexo. O passado e o futuro se encontram em sua existência presente. A corrente do passado manifesta-se em tudo que no ser humano é forma e estrutura, e constitui os dados de sua natureza. A corrente do futuro atua por antecipação em tudo que está evoluindo, que se transforma e que, por enquanto, ainda não escondido com um germe fugindo ao próprio olhar e à observação. O temperamento é um dado oferecido, é a forma assumida pela vida anímica na base da existência corporal. Se o corpo do fleumático parece redondo e sem estruturação,
Sua vida anímica é igualmente uniforme. A fronte baixa do colérico é larga e dura. Da mesma forma, sua vontade é decidida e orientada para seus fins. A fronte alta e pálida do melancólico, seu corpo esbelto e levemente inclinado para frente, seu passo arrastado, tudo isso revela o peso de sua vida interior. Enquanto a figura preguiçosa e harmoniosa e o andar alado do sanguíneo vão de par com sua índole alegre que não se fixa em lugar nenhum. Toda a educação compreensível pressupõe que se saiba discernir qual é a atitude anímica que está predominando no indivíduo, e que foi o mesmo que se colocou desde sua existência pré-natal, em certa corrente hereditária e em suas condições suscetíveis que lhe proporcionam experiências apropriadas. O que importa é essa compreensão. Só que a vida nem sempre nos facilita a tarefa de enquadrar cada criança num dos 4 temperamentos, encaixando-a num tipo definido. Nem é essa a finalidade de nossas considerações sobre os temperamentos. Elas devem apenas estimular o educador a se concentrar sempre de novo nas crianças a eles confiadas, almejar o entendimento das forças que plasmaram esta ou aquela criança. Um pedagogo sempre deve, como que dar a volta em torno do pequeno ser humano, olhá-lo de todos os lados e nunca se cansar de lhes estudar as leis evolutivas. Gostaríamos de recomendar a todos que cuidam dos jovens que antes de adormecer coloquem diante da sua própria mente a imagem do ser a eles confiados, inclusive a sua maneira de andar, de mover, de levantar as mãos, dar risada, chorar, etc. Convém-se aprofundar nessa imagem, sem dissecá-la ou roer-se de preocupações pela sua manifestação, mas simplesmente contemplá-la, aceitando tal como é, e não como se queira que for. Se assim for, a própria imagem da criança acabará dizendo à alma do educador que a afeição a ela está propensa a assumir. O gênio da criança, seu superior, revelará primeiramente muito leve e em seguida com maior nitidez como deseja ser formado e educado para que possam desabrochar os germes nele contido e se realizar o que de melhor está no seu caminho cerne, e não quaisquer especulações do educador. Os resultados de tal meditação se manifestam de um modo maravilhoso no próprio discípulo, desde que tal meditação seja efetivamente realizada e sempre repetida. Mesmo as crianças mais problemáticas transformam-se sob a influência de tal atividade anímica, oculta de seus educadores. Se o verdadeiro ser estiver dessa forma presente e vivo na alma dos seus educadores, a criança não deixará de receber uma influência terapêutica. Enfim, acho que já deu para vocês, né? Eu espero que com isso vocês consigam se ver, né, nessas descrições, assim, da infância, que vocês consigam também perceber as características nas crianças que vocês conhecem e que vocês possam trabalhar essas energias dentro de vocês de uma forma que vocês consigam melhorar a cada dia. Essas são ferramentas realmente de autoconhecimento. E é isso, obrigada a quem ouviu até aqui, quem aguentou. Até semana que vem. Até sábado, que a gente termina o livro da Yin Wang. Então, é isso.